Porque a relação sexual é o que há de mais divertido, perigoso e perturbador na face da Terra. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos a nossa série na playlist sobre masculinidade bíblica. E dentro dessa série eu não tenho assim uma pauta, vamos dizer assim, cronológica, como uma estratégia de médio e longo prazo. Pelo contrário, eu vou falando assim os assuntos à medida em que eles vão fermentando e surgindo aí na minha cabeça e no meu coração. E, em grande medida, essa playlist ela é uma resposta do Ezequiel Gomes sobre por que eu não sou Red Pill, tá? Apesar de estar passando um período meio Red Pill na minha vida, né? Depois do meu divórcio aí, eu não fiquei com ninguém. Quer dizer, até fiquei, dei uns beijinhos aí, mas não transei com ninguém. Tô sem mulher. Então eu tô num rolê bem Red Pill, assim. Mas para não ser confundido com os nossos irmãos aí desta vertente, eu comecei a propor alguns conteúdos aqui, algumas reflexões a respeito do universo da masculinidade bíblica, porque esse é um canal cristão, né? Vem Senhor Jesus e tudo mais. Então a gente vai pautar aqui o nosso diálogo em ampla medida a partir desses valores e dessa cosmovisão, mesmo que a gente faça referência a coisas que no universo cristão são consideradas pecado, né? Até mesmo para fazer aí uma educação das pessoas que vão ver esse vídeo, para ajudá-las a refletir um pouco a respeito das coisas. E falar da relação sexual, assim, diretamente, a relação entre homem e mulher, é uma coisa bastante desafiadora no universo cristão. Mesmo falar assim, de sexualidade de forma genérica é difícil, né? Falar do ato sexual em si é mais difícil ainda, porque esse assunto envolve pudores e vergonhas e questões que são da intimidade das pessoas e que, né, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, todo mundo, de falar a mesma língua, de ter as mesmas sensibilidades, de tratar com essas questões da mesma forma. E os seres humanos são muito diferentes e diversos entre si quanto a isso. Tanto que existe todo tipo de expressão sexual e nem todo mundo participa de todo tipo de expressão e ato sexual. A gente vai poder falar um pouco sobre isso hoje, que já demonstra, né, a diversidade potencial do assunto. Então, quando a gente vai entrar nesse universo, a gente obviamente está pisando em terreno extremamente melindroso, né? Mas se a gente não falar, quem vai falar, não é verdade? É verdade, esse assunto é bastante evitado ou é tratado de uma forma relativamente superficial. E eu gostaria de tentar quebrar um pouco a regra e ir um pouquinho mais a fundo, tudo bem? Nada demais também, obviamente existem pessoas mais capacitadas para falar desse assunto do que eu, ainda que como ser humano que tenho a minha própria sexualidade, as minhas experiências nessa área, eu também sou bastante habilitado a conversar a respeito, né? Inclusive de uma forma bem transparente, bem limpa, bem tranquila, como eu acho que deve ser, inclusive para dar o exemplo e para a gente perceber que sim, é possível bater um papo bastante sincero quanto a isso. E eu dividi aqui a minha conversa na minha própria cabeça, até porque eu não tenho nenhuma pauta diante de mim, vou falar aqui absolutamente de improviso, mas eu dividi assim as coisas que eu quero comentar em 3 áreas diferentes. Eu queria falar daquilo que é divertido no sexo, depois eu quero falar daquilo que é perigoso no sexo, depois eu quero falar um pouco daquilo que é perturbador no sexo, tá? E eu espero que das minhas reflexões possam surgir bons insights na tua cabeça, no teu coração a respeito destas coisas. Vamos começar a colocar as coisas da forma mais leve, vamos falar um pouco mais do lado divertido. Quando a gente fala em sexo, com qualquer outra pessoa, com muitas outras pessoas, cada um tem uma experiência e uma percepção um pouco diferente. E existem pessoas que não gostam muito do sexo, experiências traumáticas, experiências ruins, um pouco daquilo que a gente estava falando antes, que tem vergonha, que tem isso, que tem aquilo, e às vezes a coisa não é assim muito legal, tá?
O que é uma pena. Porque uma boa parte dos seres humanos, eu também não saberia dizer se é a maioria ou não, enfim, mas acredito eu que seja a esmagadora maioria, acha o sexo algo positivo, algo divertido, vou colocar aqui desta forma. Tudo bem? E, ok, beleza. E por que a relação sexual, assim, ela é tão divertida? Já pararam para pensar a esse respeito? E a gente pode falar muito, assim, da interação corporal, física, entre um homem e uma mulher, que a gente está trabalhando num paradigma bem conservador aqui, tá? Não são duas mulheres, não são dois homens, não é um homem com 10 mulheres, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, não é uma mulher com 1, 2, 3, 4, 5, 10 homens. Um homem e uma mulher. Já é um universo gigantesco de hipóteses para você explorar algumas questões muito legais. E na base dessas questões está o fato de que a gente é corpo, né? E o corpo tem sensibilidade. Isso é bem legal, bem interessante. Também tem os lados negativos desse fato. Tem o fato de a gente sentir dor, né? Que é uma parada que está um pouco num outro espectro, assim, apesar de que também tem uma fronteira entre prazer e dor ali. Mas vamos falar um pouco mais das questões prazerosas, né? O corpo, ele é uma fonte assim, de prazeres muito interessantes na área da sexualidade. E literalmente a gente pode se envolver no ato sexual dos pés à cabeça, né? Isso também é uma coisa interessante, assim. Às vezes quando a gente discute no universo cristão, geralmente assim, pode sexo oral, pode sexo anal, enfim. As pessoas parecem também ter uma visão um pouco limitada do ato sexual, sexo oral, sexo tradicional ou sexo anal. Vamos colocar aí dessa forma. Seriam tipo 3 categorias. Mas a grande verdade é que as hipóteses de interação e prazer sexual, elas vão muito, muito, muito além disso. E poucos exemplos aqui bastam já para demonstrar isso que eu aqui estou dizendo. Por exemplo, independentemente de questões aí de penetração, de sexo oral e coisas do tipo. Beijo no pescoço, rola ou não rola? Ok, o sexo com beijo no pescoço é uma coisa. Sexo sem beijo no pescoço é uma outra coisa. E não que exista regra, que sempre numa relação sexual entre duas pessoas tem que ter beijo no pescoço, tá? Mas se você transa com uma pessoa várias vezes, você nunca dá umas lambidinhas, uns beijinhos no pescoço, você está perdendo uma boa oportunidade de oferecer a outra pessoa prazer e de receber prazer, né, dando esse pequeno exemplo aqui do carinho, do beijo, né, na área do pescoço. E nós poderíamos multiplicar carinhos e prazeres por todo o nosso corpo, né? E aqui também já entra uma questão interessante, que as sensibilidades das pessoas em relação às partes do seu corpo, elas são diferentes de seres humanos para seres humanos. Eu vou contar aqui, Carolina, você me perdoa e tal, uma pequena frustração sexual que eu tinha com a Carol, que é o fato dela sentir muitas cócegas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu adoro fazer no sexo é lamber os pés da mulher, tá? Eu simplesmente adoro fazer isso. Mas com a Carolina não tinha condições de fazer isso, porque ela caía na risada, assim, não meramente uma risada, tipo, gostosa, não, ela tinha muitas cócegas. E, aliás, né, você pergunta pra Carolina aí se eu ensinei pra ela qual é a definição científica das cócegas. E ela vai responder pra você que cócegas são dor de baixa intensidade. Tanto que, se você amarrar uma pessoa na cama e começar a fazer cócegas nela por muito tempo, isso vira uma tortura, porque começa a doer mesmo, né? Enfim, o fato é que a Carolina sentia muitas cócegas, assim, então não dava para explorar muito os pés dela no que tange ao universo da minha língua, né? Porque, coitada, ela caía na risada. Mas quem não tem tanta sensibilidade nos pés assim, e recebe, assim, umas boas lambidas nos pés, de fato é uma coisa extremamente legal, assim, é muito gostoso. E poderíamos citar, assim, inúmeras partes do corpo que são, assim, extremamente prazerosas, assim, fora do convencional, vamos dizer assim. Já falei do pescoço, obviamente orelha também é uma clássica, assim, né?
lamber e etc e tal, orelha, show de bola, maravilhoso, né? Algumas pessoas têm muitas sensibilidades assim, antebraço, enfim, barriga, costa, coxa, panturrilha, tudo funciona e tudo cabe, é tudo muito divertido. Além das questões assim de se lamber inteiro aí todo mundo, enfim, a gente também tem assim as interações, penetração mesmo, assim, e etc e tal, né? Inclusive nem falamos de beijo e, enfim, seios e coisas assim e tal, mas beleza. Aí no universo da penetração também, às vezes assim a gente sente que as pessoas, elas têm uma visão um pouco quadradinha, né? Pelo menos muitas das pessoas têm, assim. E às vezes, eu já conversando com muitos homens e mulheres a respeito dessas coisas, assim, especialmente homens, conversando para eles assim sobre ângulos e profundidade da penetração, por exemplo, né? Que o canal vaginal ele não é assim meramente uma coisa que é reta e entra e sai. Não, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode tentar ir mais para cima, você pode tentar ir mais para baixo, é um negócio meio tridimensional ali, etc. O canal vai para cá, vai para lá, e dá para brincar por vários aspectos, assim. E você pode penetrar não só pênis inteiro, mas enfim, parte, né? E aí, assim, né? Eu espero que também todo mundo tá assistindo isso aqui não na sala com crianças, né? Enfim, aí é conta e risco de vocês aí assistir o canal Vem Senhor Jesus com a família de vocês, tá? Beleza. Mas o fato é que aí tem milhões de possibilidades de interação, né? Em relação a essas coisas. Coisa mais lenta, coisa mais rápida, coisa mais suave, coisa mais agressiva, momentos diferentes dentro da relação sexual, etc, etc, etc. Mas tudo isso eu descrevi só para introduzir o assunto do porquê que o sexo é tão divertido. Porque todas essas interações físicas, elas são legais, elas são interessantes, elas são maravilhosas, elas têm que ver com o fato assim, de que o nosso corpo é um negócio extraordinário assim, que Deus criou. A sua imagem e a sua semelhança, e também sem entrar em especulações a respeito da sexualidade de Deus, se é que isso existe, né? O fato de que a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente é homem e mulher, existe em Deus o masculino e o feminino, o masculino e o feminino estão unidos em Deus, estão separados, e aí inclusive visões heterodoxas a respeito de Deus, que Deus transa, tipo a visão dos mormons e coisa do tipo. A gente não vai ficar especulando essas coisas, né? Não é muito da tradição cristã mais ortodoxa, vamos dizer assim, pensar um pouco sobre essas coisas. Mas o fato é que o nosso corpo ele é esse universo de questões aí, de prazeres, etc e tal, que é bem legal assim, explorar de muitas formas. E nem é só lambida no corpo, é passar a mão, é abraçar, enfim, são muitas, muitas e muitas formas de interação possível, né? E etc e tal. Beleza, mas tudo isso é só uma manifestação externa daquilo que realmente é divertido na sexualidade, no ato sexual, que não tem tanto que ver com o corpo, mas tem muito que ver com a mente, né? Que é onde está realmente a complexidade, a beleza e o prazer da relação sexual. Você tem intimidade com uma pessoa, as duas pessoas peladas, as duas pessoas se abraçando, se agarrando, se beijando, uma indo por cima da outra, e vai e vira, e volta e vem, não sei o quê. Tudo isso é muito gostoso, é muito legal, é muito interessante. Acima de tudo, porque nós, como seres psicológicos, temos algumas necessidades, algumas vontades, em função da natureza e da essência da nossa existência. E é muito legal encontrar uma parceira, um parceiro para compartilhar isso, né? Isso é bem legal, assim, olhar no olho, sentir a respiração, cafungar no cangote e transar e etc e tal, é tudo muito legal, assim. Mas acima de tudo, por quê? Porque como seres psicológicos que somos, nós temos determinadas necessidades por atenção, por carinho, por amor, né? Que obviamente vai ser a maior das necessidades e que vai englobar todas as outras. A gente tem necessidade de se comunicar, a gente tem necessidade de se sentir valioso, a gente tem necessidade de valorizar a outra pessoa, a gente tem necessidade de interagir de uma forma profunda, íntima e significativa, tá?
E isso tem que ver não exatamente com as questões de interação física. Até porque, depois quando a gente for falar do que é perigoso e do que é perturbador no sexo, é bem possível ter interação física sem cumprir esses papéis mais profundos de pessoas que se gostam e se amam e se comunicam bem com o corpo e com a alma sexualmente, né? Existem relações sexuais que podem ser, inclusive, pervertidas e ruins, não pervertidas no sentido bom, né? Se é que há uma perversão no sentido bom. Também podemos discutir um pouco sobre isso. Mas o fato é que existe um espaço para um outro lado. Então, o que faz a diferença entre uma interação sexual significativa, uma interação física corpórea, e uma interação física corpórea não significativa? Tem que ver com esses outros elementos. Como que as pessoas se conheceram? Se elas se gostam ou não? Qual que é o nível de reciprocidade que um tem em relação ao sentimento do outro? Porque uma coisa complexa e interessante nos relacionamentos é que nunca, ou quase nunca, as pessoas gostam uma da outra de forma igual. Os relacionamentos, em geral, eles são um pouco desequilibrados. Geralmente tem uma pessoa que gosta um pouco mais da outra, do que a outra dela, né? E, inclusive, nesse aspecto, existem relações de poder nas relações, né? Quem abre mão para estar com o outro e quem não abre mão. Se você não fizer do jeito que a pessoa quer, ela te abandona, né? Só uma questão interessantíssima e que cala profundo na alma, assim, né? São questões muito pesadas e interessantes, assim, no final das contas, essas questões todas. E essa coisa que está por trás, como que as pessoas se conheceram, se elas realmente se gostam, se elas não se gostam, como que elas descobrem que a outra tem interesse sexual nela, se ela tem assim, a reciprocidade, não. E assim, olha, e antes de desfrutar a sexualidade, existe um monte de questões que às vezes a galera não fala, mas que são muito importantes para construir a história da sexualidade de cada casal. Que tem que ver com o fato de que a gente não conhece e transa imediatamente assim, as pessoas, né? Pelo menos não em geral, né? Mesmo que você conheça uma pessoa e 5 minutos depois você está transando com ela, esses 5 minutos eles têm uma história. E claro, alguns casais antes de transar a primeira vez têm uma história bem mais longa do que 5 minutos, né? Então como que é o primeiro olhar? Como que é o primeiro toque? Como que é pegar na mão a primeira vez? Como que é tirar a roupa a primeira vez? Como que essas coisas funcionam, assim? E tudo isso é muito divertido, assim, porque é como a gente se desnudar e descobrir um universo gigantesco de questões psicológicas, emocionais, sentimentais, que vão para muito além da mera capacidade de lamber, e passar a mão e penetrar e transar de formas XYZ, como se fosse, enfim, uma maratona de posições e questões XYZ. É uma coisa muito maior, muito mais interessante, e que toca em certos aspectos da existência do ser humano, assim, que são muito centrais da nossa vida, assim, né? Que são íntimas, que são profundas, né? Ok. Por detrás disso, certamente existe, assim, aquela questão que é bem interessante, assim, que do sexo vem filhos, né? Mesmo que a gente transe sem muita consciência de que daquilo ali, daquela relação pode sair um filho, existe uma coisa meio subconsciente em todo mundo, assim, que a gente meio que sabe que aquilo ali é uma coisa muito legal, mas que também pode ter umas implicações muito doidas, assim, né? Muito pesadas, assim, e ter filho é uma dessas coisas que pode acontecer. Pode acontecer outras coisas também, você pode acabar se apaixonando, se entregando profundamente por uma pessoa que depois vai te rejeitar, vai te abandonar e só quis te usar. E existem várias, você pode pegar uma doença e ser incurável e morrer dali dentro de 2, 3 anos no máximo. Ou você pode carregar doenças ou doença pro resto da sua vida, sei lá, enfim. A quantidade de coisas complicadas que pode acontecer em função de relação sexual é bem grande. Então, né, no final das contas, a impressão que me passa
é que todos nós, seres humanos, temos uma certa noção consciente ou inconsciente disso, e quando a gente se depara com o ato sexual, a gente se depara com uma coisa assim muito foda, assim, para usar a palavra no sentido positivo, assim. Muito legal, muito interessante, muito importante, muito fundamental, muito central na existência e que talvez vai ser de fato o centro da existência de uma outra pessoa, caso a mulher venha engravidar desta relação, né? E isso é tudo absolutamente grave, profundo, importante, interessante e legal. E por isso, né, eu acho que um pouco da razão por que o sexo é uma coisa tão legal, tão divertida, é um pouco por esse contexto no qual ele está envolvido, assim, né, do valor, do prazer, da alegria, de dar vida a outra pessoa, que é uma questão que por mais que é aquela coisa, tipo, quem pensa não casa, quem pensa não tem filho, mas na verdade a gente quer casar, a gente quer ter filho, né? Pelo menos é uma coisa instintiva e natural. Pessoas assim que não querem ter filho, inclusive, em geral, elas são minoria na face da Terra, né? Porque é uma coisa complexa do ser humano, né? E geralmente, a pessoa que não quer ter filho é a pessoa que pensa demais, né? O meu caso, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa, tenho milhares de sensibilidades, assim, de não ter filho. E porque eu penso demais, né? Enfim, eu falo demais também, é por isso. Ok, beleza. Então, eu não sei se eu já consegui descrever as belezas, os prazeres do amor sexual. Provavelmente não, provavelmente vocês aí que me ouvem são adultos, caso sejam, já têm as suas experiências, entendem as coisas melhor do que eu, beleza. Mas aí vamos começar a falar dos aspectos mais pesados e vamos falar do sexo como algo perigoso. Assim, esse lado perigoso do sexo, ele tem muito a ver com o lado positivo. Por que o sexo é tão divertido? É a mesma razão em função do qual ele se torna muito perigoso, né? Porque o que acontece? O sexo, de fato, é uma coisa importante, íntima, central na nossa existência e tudo mais. Entretanto, nem todo mundo está no mesmo momento em relação à sexualidade. Isso é uma coisa interessante. Existe pessoa que hoje, aqui, ó, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nem está transando mais com o marido, com a esposa, cansou, já tiveram filho, estão de boa, todo mundo deitado, dormindo, vendo filme e acabou a conversa. Tem outra pessoa nesse momento agora que está descobrindo e está perdendo a virgindade ou está transando loucamente, apaixonadamente, desfrutando disso. Assim. Então cada pessoa está num momento um pouco diferente. E existem pessoas que conseguem desconectar o sentimento do ato sexual, tem pessoas que não conseguem desconectar o sentimento do ato sexual, uma coisa bem interessante. E cada pessoa é um pouco diferente. Então, na nossa busca pelo sentido da vida, pelo prazer sexual, para desfrutar dessa coisa tão divertida, tão legal e etc e tal, a gente acaba se colocando à disposição de pessoas que nem sempre vão fazer muito bem pra gente, né? E a gente não tem bola de cristal para saber quem vai fazer bem pra gente ou não. Então é uma loteria bem pesada, assim, na verdade, né? Você encontrar alguém, você gostar da pessoa, a pessoa gostar de você, e vocês desfrutarem da sexualidade e meio que não acontecer nada assim muito grave de ruim para ninguém, para nenhum dos envolvidos. É um baita de um algoritmo, né? Para fazer todo um rolê. Assim, são 1 milhão de variáveis possíveis, que cada uma dessas variáveis pode arruinar a relação entre as duas pessoas. Por exemplo, caso elas nunca venham a se encontrar em nenhum lugar, acabou, né? Nunca vão transar. E quem que a gente encontra na rua, quem que a gente não encontra, quem a gente encontra na igreja, quem a gente não encontra, quem a gente encontra no mercado, quem a gente não encontra, enfim. Nós temos uma relação com pessoas limitadas dentro do amplo quadro de pessoas que existem no mundo, né? Então, a nossa opção de transar é só com quem, de alguma maneira, cruza o nosso universo, não é verdade? E pode ser que dê tudo muito certo, pode ser que dê tudo muito errado. Em inúmeras direções e em inúmeras questões. Você pode gostar de alguém que não gosta de você, ou você pode ter alguém se apaixonando loucamente por você e você não retribui. Você pode encontrar um estuprador
e a pessoa vai te estuprar. Você pode encontrar o amor da sua vida. Você pode encontrar uma pessoa que vai fazer um filho em você e vai te abandonar. Você pode encontrar uma pessoa que vai passar AIDS ou gonorreia ou sei lá o que pra você. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o sexo, apesar dele ser legal assim, ele também é perigoso, assim. E ao invés disso, inclusive, frear, então não vamos transar, não. A gente até gosta desse perigo, né? Inclusive tem pessoas viciadas no perigo, né? E encontrar o próximo parceiro, a próxima parceira e até encontrar realmente alguém que te mate estuprando você e enfim, sei lá o que. Também tem um monte de coisa horrível que pode acontecer. Que aí é a parte das coisas perturbadoras. Mas antes da gente falar delas, vamos tentar deixar claro aqui. Porque o sexo é tão legal, ele acaba se tornando tão perigoso, até também por causa dos elementos perturbadores, ou complicados, ruins que podem acontecer, né? Então é uma loteria absolutamente gigante, extremamente complicada, assim, e que na verdade, no final das contas, está na base da existência de todo mundo que existe, né? Porque tirando Jesus Cristo, que foi nascido de uma virgem, o resto, todos nós nascemos da interação sexual entre outros seres humanos, que podem ter sido boas ou ruins. Nada garante que foram interações boas, né? E aí tem muitas histórias muito pesadas, assim, na história dos nossos antepassados, né? De estupro, de abuso, de relacionamentos onde o marido e a mulher não se davam bem, não se gostavam, mas por causa disso, por causa daquilo, se casaram e tomaram decisões ruins, eram infantis, eram jovens e se traumatizaram na primeira vez que transou, depois nunca foi muito bom, mas teve 2, 3, 4, 5, 10 filhos. E aí é tipo assim, entendeu? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravó e etc, né? Então é uma coisa assim muito doida de se pensar, né? É uma coisa absolutamente perigosa. E claro, para que o elemento perigoso da relação sexual se torne mais claro, a gente tem que falar das questões perturbadoras. E assim, nas questões perturbadoras a respeito da relação sexual, eu divido as coisas entre questões consentidas e questões não consentidas. Porque são dois universos diferentes de coisas que eu considero perturbadoras. E vou tentar explicar por quê, tá? Na minha mentalidade, na minha experiência, na minha vida, eu considero o estupro uma coisa absolutamente indefensável, absolutamente nojenta, absolutamente incogitável. Tudo bem? Beleza. Entretanto, existem homens que têm uma experiência bem diferente da minha nesse aspecto e são pessoas que de fato já cometeram abusos e estupros, enfim, etc. É uma coisa assim perturbadora, se você for parar para pensar. E todo esse universo assim dessa experiência é uma das coisas assim mais pesadas e difíceis assim da gente aprender a lidar. E aprender a lidar, não estou querendo dizer aprender a aceitar, tá? Pelo contrário, acho que ninguém deve aceitar isso sob nenhum aspecto, mas aprender a entender um pouco, a lidar um pouco com esses dilemas que são absolutamente perversos. Eu sou uma pessoa muito interessada nas questões sexuais de forma bem geral, desde muito cedo, tá? Eu acho que eu até já expliquei um pouco do porquê, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Acho que elas são 5 e 6 anos mais velhas do que eu. Então, quando elas tinham, tipo, 15 anos, eu tinha 9. O meu pai e minha mãe eram separados, minha mãe trabalhava o dia inteiro fora e eu era criado por essas outras 2, tipo, crianças, né? Quando elas tinham 15 eu tinha 9, quando elas tinham 9 eu tinha 3, enfim, coisa do tipo, entendeu? Elas, em ampla medida, me criaram, né, as 2. Enfim. E aí, o que acontece? Tipo, quando elas começaram a ter mais interesse de ser adolescente e pensar em beijar e transar e não sei o quê, eu era meio criança, mas eu vivia com elas, então, tipo, todos os papos delas eram os meus papos, né? Então, assim, tipo, quando elas começaram a falar sobre essas coisas e pensar sobre essas coisas, eu sempre estava presente. Então, eu desenvolvi um certo vocabulário a respeito das questões sentimentais e sexuais que me acompanha desde então. É por isso que eu sempre falo nesse assunto, né? Eu lembro que quando eu era pastor lá em Porto Alegre,
eu sempre pregava, né, nas igrejas, eu era pastor da rádio e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu pregava sempre na igreja do Iguatemi, e tinha um dos rapazes lá que era membro da igreja, enfim. A gente tinha uma certa amizade, assim, e tal, e no final, assim, de um culto que eu tava pregando, né, eu fui lá cumprimentar as pessoas, tchau, tchau, tchau. Daí ele falou assim, Ezequiel, tem uma coisa que a gente sempre sabe que você vai falar no seu sermão. É sobre pecado sexual e sobre o PT roubar dinheiro dos cofres públicos. Porque naquela época que eu era pastor, era a época que o antipetismo, assim, varreu a sociedade, as igrejas, enfim. Então eu sempre dava exemplo, assim, de que, olha, gente, a gente é pecador, e aí às vezes a gente peca com a sexualidade, tem esses caras aí roubando dinheiro público, PT, não sei o quê. E ele veio falar isso pra mim, assim. E se você vê aqui o canal Vem Senhor Jesus, você percebe que eu sempre dou exemplos sexuais. Inclusive tem pessoas que fazem leituras assim, que eu sou um tarado, e eu não sou um tarado, tá? Eu sou uma pessoa até bem normal, é bem tranquila, inclusive. Mas assim, falar de sexo pra mim é uma coisa absolutamente normal. Absolutamente natural. Que é uma coisa que me acompanha desde a minha infância, né? Em função do fato das minhas irmãs serem um pouco mais velhas do que eu. Então, assim, eu com 7, 8, 9 anos de idade já pensava, né, em agarrar as meninas e fazer isso, fazer aquilo, um pouco fruto, né, do contato com elas. E então, desde muito cedo, eu já pensei bastante a respeito dessas coisas. E eu contei esse ponto todo aí para vocês, para dizer assim que eu já estudei um pouco a respeito de coisas assim sobre estupro, né? E é uma parada, assim, muito sinistra. Assim, eu me lembro de muitos anos atrás, lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu lendo um relato de uma menina que dizia ter sido estuprada, no contexto da faculdade, e aí ela contava a experiência dela. Assim, ela falava assim, olha, esse e-mail eu estou escrevendo para o cara que me estuprou. Tá? Ela falou assim, olha, eu sei que você é, obviamente, eu não vou mandar esse e-mail diretamente para você, mas eu vou mandar para alguém que eu sei que vai mandar para você. Então eu queria dizer para você que me estuprou o que eu penso, como que eu me senti. E aí ela descreve, né, tudo o que aconteceu, que eles se conheceram na faculdade, e que ele era afim dela, e ela não era afim dele, e aí até que não sei o que lá, ele pegou ela, estuprou ela e tal, e ok. E ela conta, assim, ela falou assim, olha, cara, você não faz ideia do quão mal você me fez. Você me fez me sentir assim, assim, assado, e eu tive dificuldades de me relacionar com outros caras. Mesmo homens de quem eu gostava, eu queria transar, eu não conseguia. Parada bem pesada, assim, bem pesada. Acho que era um e-mail, sei lá, de umas 5 páginas de Word, assim. Um relato bem emocionante, assim, no sentido negativo, né? Bem dark, assim, bem pesado. E eu sempre tive interesse nessas questões, assim, e todo esse universo daquilo que não é consentido é uma coisa, assim, muito nojenta, assim, da sexualidade, né? E, inclusive tem aquelas teorias, assim, de que você, mulher, se um dia um cara te agarrar à força e começar a tentar te estuprar, você tem que meio que tentar fazer com que ele se sinta desejado e que você quer transar com ele, né? Tipo, ai, vem gostoso, vem, por favor, tira minha roupa, vai, vem. E aí o cara brocha, né? Não em todo caso, mas em alguns casos sim, porque o que o estuprador quer é ter aquela coisa da força mesmo, de fazer algo contra a vontade da pessoa, né? Da mulher. E tal, assim. Então, diz a lenda, assim, que tem umas dinâmicas psicológicas, assim, absolutamente pesadas, assim, nesse universo. Mas ok, esse é um universo lá, deixa ele do lado de lá. Entretanto, existem algumas coisas na sexualidade que eu considero perturbadoras, talvez eu tenha sensibilidades que você não tenha, mas que são do lado consentido da força, né? Onde, em tese, as duas pessoas ali, elas querem fazer aquilo mesmo, assim, não é uma coisa que, tipo, que uma quer fazer contra a vontade da outra, né? E que envolvem algumas questões, assim, que são um pouco pesadas do ponto de vista da interação psicológica, emocional, sentimental das pessoas, que tem um pouco a ver com várias coisas. Mas, em geral, eu divido também entre o universo do que é nojento e o universo do que é doloroso,
que tem a ver um pouco com aquela fronteira do prazer e da dor, né? Que é uma coisa um pouco diferente para cada um também, cada um tem umas sensibilidades um pouco diferentes. Isso é uma coisa assim, que dá um pouco assim, um certo calafrio assim, de pensar. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui para você até perceber que talvez eu tenha até sensibilidades demais em relação a isso. Eu, Ezequiel Gomes, nunca fiz sexo anal com nenhuma mulher, tudo bem? E eu acho errado quem faz, tudo bem? Ponto. Entretanto, diz a lenda que diz que tem gente que gosta, não é isso? Tanto homens quanto mulheres. Tem pessoas aí que dizem que adoram isso. Eu consigo entender que eu não sou o padrão do que é correto e da realidade. Então eu acho que pode ser legítimo sim um homem e uma mulher querer fazer sexo anal vindo dos dois lados. Quem sou eu para lá dizer, não pode, né? Eu acho que não pode, eu acho que não deve. Eu. Mas eu sei que as pessoas algumas pessoas são diferentes de mim, né? E isso tem a ver, inclusive, com os dois universos, né? O que é nojento e o que é doloroso, né? Enfim. Aí, claro, as pessoas falam um pouco assim de técnicas para fazer essas coisas assim para não doer, aí não sei o que, lubrificação, não sei o que, enfim, aí também entra num universo amplo assim de questões. E que vai desembocar assim todo o universo sadomasoquista e vai desembocar também assim no extremo essas pessoas que gostam de transar em meio a fezes e urina e coisas do tipo, assim, coisas nojentas e etc e tal. Eu acho essas coisas assim bastante perturbadoras, mesmo estando consciente de que há pessoas que pensam que a relação sexual nesses contextos são tipo as melhores, né? Sei lá, a pessoa aí que tem essas tendências sadomasoquistas, por exemplo, se você não der umas porradas nela, ela tipo, não se satisfaz, né? Tipo isso. Que é uma coisa muito doida, na verdade, né? Que também, inclusive, retoma aquilo que a gente estava falando, que o sexo é legal, é divertido, é gostoso, é prazeroso. Tem as pessoas que têm uns prazeres assim que não dá para entender, né? Assim, é importante a gente respeitar, né? Porque desde que não me envolva assim naquilo que eu não quero, então, tipo, se exploda, na verdade, né? Também não existe regra na minha sensibilidade para a vida dos outros, né? Igual uma pessoa que tiver uma sensibilidade que o Ezequiel não pode gravar um vídeo desse. Que se exploda, se eu quiser gravar um vídeo desse aqui, eu gravo. E quem é você para dizer que não? Né? Então, a liberdade das pessoas, a liberdade deve ser valorizada, deve ser respeitada. E se a pessoa quiser usar a liberdade dela para fazer um monte de merda aí por aí, enfim, né? Desde que haja consentimento do parceiro, da parceira, em tese tudo bem. Mas ao mesmo tempo, essas são discussões sempre muito complicadas, assim. Quando eu tinha, acho que uns 18 anos de idade, eu estava umas 2 horas da manhã zapeando aqueles canais de TV fechada, né, de TV por assinatura. Eu não sei se vocês se lembram, assim, não sei se vocês são dessa época, enfim, como é que é isso hoje ou não. Em canais tipo GNT, Multishow e vários outros desse tipo, passava da meia-noite, começava a ter vários programas assim que não chegavam a ser pornografia explícita, mas que eram assim desse universo sensual, né? Sexo e tal, e mulherada e etc. E eu vi milhões desses vídeos, né? Obviamente. Mas um deles, em especial, mudou a minha vida. Eu acho que foi no GNT e era um documentário chamado The Other Hollywood, A Outra Hollywood. Depois de muitos anos, eu entrei no Google e procurei lá, The Other Hollywood documentário. Eu encontrei, mas eu não encontrei o vídeo para ver. Eu não sei porquê, acho que não subiram no YouTube, ninguém subiu. E, enfim, não sei, eu não consegui acesso, assim, não consegui ver. Mas na época, eu tinha uns 18 anos de idade e esse foi um documentário assim que serviu assim de uma das principais educações para mim assim na minha vida, assim. Conteúdo educacional maravilhoso, assim. Não tinha nada de sexo explícito no documentário, ele só falava sobre o lado mais dark da indústria da pornografia e dessa coisa
da pornografia, assim, misturada com cuspir na mulher, bater na mulher, xingar a mulher, humilhar a mulher enquanto transa, como se aquilo fosse tipo o ápice do prazer, né? E eu me lembro, assim, que eu como um jovem de 18 anos, obviamente já não era virgem, enfim, etc, etc, mas assim, tipo, eu nunca tinha tido muito contato com esse lado mais pesado, assim, da pornografia, do sexo, assim. E aquele documentário, assim, ele me ajudou a criar, assim, o meu conceito a respeito disso que eu tô falando pra vocês, que eu considero perturbador na relação sexual, né? Que tem que ver com essa coisa de desmoralizar o outro, de dominar, de bater, de xingar, de humilhar, de tratar mal, de causar dor e sofrimento e humilhação. A pessoa, eu acho isso assim o absolutamente oposto do que a relação sexual deveria ser. Também não quer dizer que a relação sexual ela tem que ser super puritana. Até nem é tão possível fazer isso, né? Porque, vou dar um exemplo aqui que pode ser um pouco polêmico, mas enfim, é a vida, né? O sexo ele é uma interação meio complexa mesmo. Ele, em alguns contextos, ele flerta na relação do poder, da força, da dor e do prazer. Inclusive, se uma criança vê uma relação sexual de um casal, o casal pode estar achando maravilhoso. A criança não entende aquilo e é uma coisa meio pesada. Tá batendo, não tá batendo, o que são esses barulhos, o que são essas coisas, né? Tipo, é um negócio meio pesado, assim. Inclusive, essa é uma das muitas razões pelas quais não se envolve criança em relação a ver pornografia, nem ver relação sexual, nem coisas do tipo. Porque ela ainda não tem capacidade psíquica para entender um pouco a complexidade do embate sexual. Porque o embate sexual é uma coisa mais adulta. E ele é meio pesado, assim. Tanto que, por exemplo, para você chegar ao orgasmo, muitas vezes em muitos contextos, você tem que pegar mais pesado na penetração, aquela coisa do clímax, você tem que mexer naquele negócio de forma mais pesada, né? E isso é absolutamente normal e natural. Mas e aí, qual que é o limite do negócio? Cospe na pessoa, bate na pessoa, xinga a pessoa, mete um monte de tapa na pessoa, ou não? Eu não gosto dessas coisas, tá? E em grande medida esse documentário que eu vi lá quando eu tinha uns 18 anos de idade foi uma das principais razões, assim. Foi a primeira vez que eu tomei consciência um pouco desse universo, assim. E eu lembro, assim, que em especial o documentário ele se focava em um cara que acho que o nome artístico dele era Max Hardcore, que fizeram uma entrevista com esse cara e com as mulheres que faziam as cenas com esse cara, que era produtor lá do negócio. E aí eles falavam assim que as mulheres elas iam lá para ganhar uma grana e elas assinavam um termo de consentimento. Olha, a gente vai fazer uma cena de sexo aqui com esse cara, com esses caras aqui, e tudo que está acontecendo aqui não é nada forçado, tudo bem, ok. Aí a menina assinava aquele termo, ia para o set de filmagem, chegava no set de filmagem, a primeira coisa que a mulher chegava, o cara metia um tapa na cara dela. Ela, sei lá, caía no chão, o cara ia transava com ela, e aí, assim, umas coisas absurdas, assim. E eu lembro que aquilo criou em mim, assim, uma vontade de matar esse cara, tipo, se eu pudesse, sabe? Uma coisa assim, tipo, mano, pra que fazer isso? Uma coisa absolutamente imbecil, absolutamente idiota, que tem que ver com umas questões que, na minha opinião, revelam doença mental. Aliás, problemas sexuais de uma forma meio que geral são indicativos de doenças mentais. Pessoa muito viciada em sexo, muito viciada em coisas meio sujas ou pervertidas ou agressivas ou maldosas, geralmente 99% dos casos é doença mental, tá bom? Não que no sexo normal entre pessoas mais ou menos saudáveis não role uma interação que é meio complexa, né? Mas ela não tem nada a ver com esse universo que eu estou tratando aqui, da coisa pesada e nojenta mesmo. E isso tudo, no final das contas, revela pra gente um universo amplo e complexo de questões que vão, assim, dos sentimentos mais platônicos, assim, sabe? De você se apaixonar por alguém, porque a pessoa é legal, é bonita, é interessante, você tem, né, sentimentos, enfim, pela pessoa e tal. Até essa coisa da outra que estupra, que abusa, que só quer usar e sabe, mastigar e cuspir a outra pessoa, assim.
você tem uma coisa assim muito extensa, né, muito grande, que refletem o nosso amor e o nosso ódio, o nosso prazer e a nossa dor, o nosso valor e a nossa indignidade. E obviamente que se eu pudesse influenciar você que assiste esse vídeo até o fim, que é um herói e uma heroína, em alguma direção, eu gostaria que você, né, fosse sempre para o lado mais do que é bonito, prazeroso, correto, mesmo que seja intenso, mesmo que seja bom, mas que não seja doente, que não seja maligno, que não seja uma coisa, sabe, da dominação, da perversão, da humilhação, da destruição do outro, porque eu posso, sabe? Um tipo de sentimento assim muito pequeno, muito idiota, que é muito comum, né, infelizmente, no nosso mundo, e você vê isso tudo muito presente em contextos de prostituição, de pornografia, de piadas e zoeira da galera, assim, com umas coisas que, no final das contas, são de chorar e não de dar risada, não é verdade? E eu acho, assim, que é muito importante a gente ter um espaço para bater esse papo. Eu sei que é um papo difícil, complicado. Uma outra coisa assim também que é importante dizer é que a gente viver a sexualidade só com uma pessoa é uma coisa desafiadora em comparação com as pessoas que têm múltiplos parceiros e parceiras, né? Isso é inclusive um tópico para outro vídeo, assim, a gente falar um pouco sobre isso. A rotina sexual, às vezes o desinteresse sexual depois que a pessoa já transou demais, uma coisa já tem filhos e tal. Isso é uma questão que não é muito fácil de resolver, né? Depende um pouco da dinâmica, de como que é a relação desse casal. Existem casais que transam a vida toda aí, mais ou menos de uma forma que está ok para os dois lados e ninguém está reclamando e está tudo bem. Já existem muitos casos, né, no mundo cristão, de pessoas que estão insatisfeitas com seus casamentos em função de rotina e de menor frequência ou menor intensidade e também assim, já não tem mais aquela dinâmica de conquistar, que é uma das partes mais legais do sexo, né? Que inclusive tem a ver com o fato de que o sexo não é só uma interação física, né? Tem toda uma questão psíquica por trás. Então, quanto mais pessoa a gente conquista, a gente tem ou a ilusão ou a percepção de que a gente é mais valioso. Então, também muitas pessoas entram nessa toca do coelho aí e não saem mais, né? Elas querem ficar sempre conquistando mais pessoas, transando com mais e mais pessoas, na ilusão de que elas são mais valiosas do que quem só tem um relacionamento. Mas o fato é que quem transa com muita gente geralmente tem relacionamentos superficiais, e quem transa com uma pessoa só tem relacionamentos mais significativos e mais amplos, né? E também existe o fato de que cada pessoa é um pouco diferente, né? Então, uma das questões também é ter sorte de encontrar alguém que goste mais ou menos das coisas parecidas ou das mesmas coisas, na mesma intensidade e na mesma frequência que você, o que também é uma coisa que não dá muito para saber antes de casar, né? Mesmo que você converse com a pessoa e diga, não, nós vamos transar 2 vezes por semana, 3, 4, 5, 10, 15 ou 20. Ah, vamos transar 20 vezes por semana. Tá bom, chega lá e não transa nenhuma por mês. Porque não é uma coisa meramente que se conversa, é uma coisa que se vive. E só dá para saber como é que vai ser a vida vivendo, não imaginando e projetando o futuro, né? Por isso, inclusive, o sexo também é uma coisa perigosa. Casar com uma pessoa é uma coisa perigosa. Se envolver com um ser humano é uma coisa perigosa. Não sei se ficou claro aqui no vídeo que eu fiz, e também pode ser uma coisa um pouco perturbadora, a depender do nível de perversão e doença mental no qual as pessoas estiverem envolvidas, tá? Espero que esse vídeo tenha sido de algum benefício para alguém. Que a graça de Jesus seja com todos.